Queridos e queridas internautas, estamos mais uma vez na Mídia Livre, ao vivo, para debatermos os grandes problemas nacionais. E o tema de hoje, um tema importantíssimo, a escola sem partido. Estamos aqui como convidado o professor doutor Eudes Baiman e também, sobretudo, militante político sindical, para conversar com a gente sobre esse projeto que, segundo o artigo que eu estava lendo, de sua autoria, Eudes, você coloca: os podres poderes contra a educação, judiciário acata pedido do movimento Escola Sem Partido. E ao meu lado aqui, o companheiro Ibiapino, como analista da Mídia Livre. E queríamos, antes mesmo de começar, agradecer a audiência dos internautas e das internautas, né, comentando, compartilhando, comentando, o que tem aumentado muito a audiência desta mídia alternativa. E lembrar que, além da Mídia Livre, nós também estamos no fanpage da blog da Dilma, estamos também no YouTube e em vários outros canais que tem aberto e que tem nos dado uma grande audiência. Então, vamos lá, esperamos que vocês compartilhem com a gente, escutem e comentem até o fim. Eudes Baiman, então, o Judiciário acata pedido do movimento Escola Sem Partido. O que significa essa escola sem partido? Muito bem. Queria saudar também todos os internautas que nos acompanham no canal YouTube Mídia Livre, na fanpage Blog da Dilma, na fanpage do blog dos amigos do presidente Lula. Estamos então hoje aqui para conversar um pouco sobre esta coisa que tem nos atormentado nos últimos tempos, que é o tal movimento Escola Sem Partido. Talvez a gente fosse mais feliz se a gente começasse explicando do que se trata, né? O chamado movimento Escola Sem Partido, que constituiu uma associação nacional, Escola Sem Partido, é um movimento ligado aos setores mais reacionários da sociedade, que tem, nos últimos tempos, encontrado um ambiente proporcionado, vamos ser claros, pela mídia tradicional, pela Rede Globo, pelo Estadão, pela Folha, um ambiente proporcionado por esses setores, igualmente reacionários, igualmente conservadores, e que tem permitido com que posições que imaginávamos já vencidas pela sociedade brasileira, posições já superadas pela sociedade brasileira, posições da extrema-direita, do radicalismo reacionário, pudesse novamente levantar a cabeça e aparecer à luz do dia. Essa gente passou 30 anos escondida, acabrunhada, por força das organizações, do movimento dos trabalhadores, da juventude, dos movimentos sociais que se colocaram em movimento nessas últimas décadas, mas a partir do golpe de 2016 encontraram novamente um ambiente propício para reaparecer. Eu queria dizer inicialmente que é necessário combatê-los. Esse movimento Brasil Livre, esse movimento Vem para a Rua, essa associação Escola Sem Partido, os apoiadores do candidato Bolsonaro, é necessário combatê-los. Não podemos permitir que essas posições pré-civilizatórias, essas posições que tentam nos arrastar para o medievalismo de novo, né? Nos arrastar para uma situação de extremo obscurantismo, de negação do conhecimento, da ciência, de veto às artes, de censura à manifestação artística, às manifestações culturais. Nós não podemos nos deixar arrastar de novo para esta situação bem típica do período da ditadura militar. Mas é preciso dizer também que eles são minoria, que eles não representam a maioria do povo brasileiro, que não representam a juventude brasileira, que tentam se imiscuir através das mídias, mas que, na verdade, representam uma fração minoritária dessa sociedade. E nós,
participantes, militantes, dirigentes dos movimentos sindicais, dos movimentos populares, dos movimentos sociais, temos a responsabilidade de, vou usar a palavra, de esmagar cada uma dessas manifestações que conduzem ao fascismo. Falando do movimento Escola Sem Partido, ele surge também nessa onda aberta com o golpe desferido contra a legalidade jurídica do país em 2016, com a destituição da presidente Dilma, destituição ilegal, destituição sem crime de responsabilidade. Entretanto, é preciso que se diga também que movimentos como Escola Sem Partido não tinham apenas como objetivo destituir uma presidente eleita por 54 milhões de votos. Tinha também o objetivo de zerar as lutas sociais nesse país, de zerar as conquistas sociais nesse país, de varrer as organizações que o povo logrou constituir nos últimos 35 ou 40 anos. Por isso, eles são minoritários, mas são perigosos. Ainda mais porque alimentados clandestinamente pelo capital internacional, particularmente pelas organizações da direita norte-americana, que claramente, por exemplo, financiam movimentos como o MBL. Eles aparecem no cenário educacional justamente alegando que a escola brasileira, e veja bem, companheiros, em primeiro lugar a escola pública, porque a ação deles é contra a escola pública, que esta escola estaria se tornando um bastidor, um terreno de doutrinação de esquerda, ou como eles dizem, de doutrinação comunistas de crianças e jovens no Brasil. E que, por isso, seria necessário expurgar da escola os aspectos partidários que eles alegam estar contidos na atividade educacional que professores, que profissionais de educação em geral e estudantes compartilham no âmbito da escola pública. Naturalmente, quem já frequentou a escola, quem já passou pela escola pública, quem dá aula na escola pública, quem assiste aula na escola pública, os pais que têm filhos na escola pública, pela própria vivência na escola, sabem que essa alegativa que o movimento Escola Sem Partido faz é absolutamente falsa, é absolutamente fantasiosa. E qual é o objetivo deles, então? O Escola Sem Partido, a partir da ideia de que a escola estaria doutrinando pela esquerda as crianças e os jovens, passa a atacar os conteúdos de ensino. Passa a considerar que os conteúdos de ensino, que os conteúdos científicos, que os conteúdos próprios dos currículos que temos no Brasil já há muitos anos, currículos, aliás, que de fato precisam ser melhorados, que de fato precisam ser renovados, mas eles alegam que essas matérias, esses conteúdos devem ser retirados do cotidiano escolar, devem ser retirados da grade de aprendizagem dos nossos alunos. E que assuntos são esses? Eles começam por aquilo que pensam que escandaliza mais. Atacam, por exemplo, o ensino no campo da biologia, no campo da psicologia, no campo da ética, da educação sexual. Esse é o alvo inicial, porque essa gente é publicitariamente informada e instruída. Eles sabem que esse assunto, ainda muito sensível na sociedade, seria aquele assunto que poderia trazer uma carga de escândalo e de criminalização da escola. Então, eles começam insinuando que o ensino da educação sexual, que a abordagem do ponto de vista da psicologia, que a abordagem do ponto de vista da ética, que a abordagem do ponto de vista da biologia, dos fenômenos sexuais, né, do desenvolvimento sexual humano, que é um desenvolvimento sexual histórico, ou seja, que não está pré-determinado, como, aliás, em tudo que diz respeito à humanidade, né, rompeu com a pura predestinação ou predeterminação biológica, que se desenvolve em interação com a sociedade, em interação com a psique de cada um, na interação com a cultura, né. Eles consideram que essa abordagem da questão sexual estaria, por exemplo, conduzindo as nossas crianças e nossos jovens a fazer esta ou aquela opção de sexualidade, assumir esta ou aquela orientação sexual. Naturalmente é uma estupidez, né?
Rapidamente isso é desmascarado, mas, como todos nós sabemos, isso acaba tendo uma repercussão, um eco na sociedade. Até mesmo porque os jornalões, porque as redes Globo, as redes Record, as igrejas, particularmente essas igrejas picaretas, né, do evangelismo pentecostal, né, pastores como Malafaia, como Edir Macedo, dão repercussão a esse tipo de interpretação anticientífica que passa ao largo de qualquer evidência científica, mas que acaba ganhando uma certa notoriedade, acaba provocando escândalo, com o objetivo claro de criminalizar professores, de criminalizar a escola, mas com o objetivo principalmente de retirar da formação dos nossos alunos o direito ao conhecimento acerca de elementos que compõem a nossa realidade. O fato de que a nossa sociedade é composta por seres humanos que desenvolvem, historicamente, ao longo de sua vivência, de sua interação social, de sua interação cultural, diferentes perspectivas de vida sexual. É uma realidade. Os nossos alunos devem ser enganados, isso deve ser escondido deles, isso deve ser negado, ou isso deve ser um elemento de conhecimento dos nossos alunos, principalmente para que os nossos alunos assumam uma posição ética de respeito ao ser humano, independentemente de qual seja a sua orientação sexual. Mas é justamente o fato de que o conhecimento, a ciência, permite superar a intolerância, permite superar o obscurantismo. É justamente por isso que o movimento Brasil Livre, que o movimento Escola Sem Partidos, que os vem para a rua da vida, tentam combater o científico na escola. Mas não para por aí. Essa associação Escola Sem Partidos, com apoio, aliás, volto a dizer, de setores da mídia, e com apoio de parlamentares, né, de políticos da extrema-direita nesse país, ele tem apresentado, em um número considerável de casas legislativas, centenas de câmaras de vereadores, dezenas de assembleias legislativas e mesmo no Congresso Nacional, essa Associação Escola Sem Partido tem apresentado projetos de lei que buscam justamente normatizar este ataque ao ensino científico e ao ensino dos conteúdos. Então, há vários projetos de lei, tanto em escala municipal, nas câmaras, quanto em escala estadual, nas assembleias legislativas, e alguns tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado, né, que tentam impor um limite à educação científica, um limite ao ensino científico. Por exemplo, esses projetos de lei são todos diferentes uns dos outros. Entretanto, eles têm elementos em comum. Um elemento em comum que eu queria chamar a atenção é que todos eles, em algum dos seus artigos, afirmam que a escola não pode ensinar coisas aos seus alunos que estejam em desacordo com as convicções da família do aluno. Ou seja, a escola não pode ensinar nada que não corresponda às crenças tradicionais de senso comum da comunidade e da família. Eu costumo brincar com meus alunos. Se o Escola Sem Partido existisse na minha época de aluno, eu estaria até hoje achando que manga com leite mata, é veneno. Porque essa era uma convicção na minha casa, era uma convicção na minha família, né? Então a escola não poderia ensinar, nas aulas de biologia, nas aulas de química, por exemplo, que isso é uma lenda, que isso é uma fantasia, e que tem, aliás, raízes no escravagismo brasileiro. Porque, na verdade, essa ideia de que leite com manga mata era uma forma, um artifício que o senhor de escravo usava para impedir que o escravo comesse a manga e tomasse o leite, né? Então, isso, por exemplo, estaria dentro das minhas convicções hoje em dia. Porque a escola não poderia ter ido além do que aquilo que minha mãe e meu pai acreditavam. Ora, o ensino escolar e científico, todo ele só tem sentido porque ele é uma ruptura com a família. Ele é uma ruptura com a comunidade. Ele é uma ruptura com o senso comum. Ruptura em que sentido? No sentido de que aqueles conhecimentos fragmentários, aqueles conhecimentos do dia a dia, aqueles conhecimentos que não se apresentam
de maneira coerente, que se apresentam de maneira confusa e que todos nós temos contato com esses conhecimentos ao longo da nossa vida, né, não poderiam, se um projeto de lei desse fosse aprovado, ser superados por um ordenamento científico, por uma explicação científica, por uma coerência racional, né, que só mesmo o conhecimento humano pode dar a esses fenômenos que para nós aparecem de maneira fragmentária, inexplicável, às vezes cercados de um certo misticismo, etc. Então, todo esse ensino escolar faz os alunos romperem, em certa medida, com a sua comunidade de origem, com a sua família de origem, com o seu senso de origem, exatamente porque permite ao aluno o acesso a uma outra esfera de conhecimento, que não é mais apenas a esfera da observação imediata, que não é mais apenas a esfera daquilo que nós aprendemos na tradição, mas o concentrado, o sistemático, originado dos estudos e da pesquisa científica que a humanidade pôde realizar ao longo dos séculos. Então, veja então que o Escola Sem Partido, no fundo, embora apareça como uma coisa moralizante, vamos combater a imoralidade na escola, vamos combater a indecência, na verdade, o que está por trás dele é uma tentativa de negar aos jovens, às crianças, o acesso a uma consciência de tipo filosófico, a uma consciência de tipo científico, a uma consciência plena, né, e destinar a estes alunos, e veja bem, aos alunos da escola pública, meramente o conhecimento imediato, meramente o conhecimento da tradição. Chama atenção para isso, porque eu não ouvi ainda falar de nenhuma ação da Escola Sem Partido em uma escola particular da classe média. Não ouvi falar ainda. Já vi vereador de São Paulo, né, como aquele do MBL, que invadiu escolas para fiscalizá-las. Já ouvi ameaças dessa deputada da extrema-direita reacionária aqui do Ceará, doutora Silvana, ameaçando visitar as escolas para fiscalizar o que os professores estão fazendo, mas eles sempre se referem à escola pública. Isso porque as classes médias e as classes abastadas não vão abrir mão de uma educação, de uma instrução científica para os seus filhos, mas querem negá-la aos filhos da classe trabalhadora. Mas o pior, eu queria encerrar essa minha primeira participação com isso, e entrar na pergunta que a Leda finalmente fez, o pior é que a iniciativa da Escola Sem Partido tem encontrado guarida nos podres poderes que governam esse país nesse momento. Eles entraram no Supremo Tribunal Federal para reintroduzir no ensino da escola pública o ensino religioso confessional, né? Algo que foi superado ainda pelos positivistas no Brasil há mais de 100 anos, né? O lugar da religião é o lar, é a igreja, porque a religião é assunto da esfera do privado. O lugar da escola é o ensino da ciência, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, veja bem, não dá nem para reclamar com ninguém mais, a não ser com Deus, porque eles são a última instância, né? O Supremo Tribunal Federal reintroduziu, depois de mais de um século, o ensino confessional na escola, aí sim, permitindo a doutrinação religiosa na escola, fazendo exatamente aquilo que o Escola Sem Partido acusa os professores e as escolas de fazerem, né? O Supremo acabou de dar livre passo à doutrinação religiosa e não, digamos assim, uma discussão das religiões em geral, a doutrinação religiosa católica na escola. Da mesma maneira, o Escola Sem Partido entrou no Supremo, entrou junto ao Supremo, pedindo para que saísse do edital do Enem o item que proibia o ataque aos direitos humanos fundamentais na redação, sob pena de zerar a redação do aluno. E venceram. O Supremo, mais uma vez, permitiu que, na redação do Enem, o aluno possa defender a tortura, por exemplo, possa defender o trabalho escravo, sem nenhuma consequência para nós que ele vai ter na redação. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, para não falar do executivo golpista, do usurpador Temer,
né, tem, então, dado guarida a essas iniciativas desses setores de extrema-direita, desses setores ultra-reacionários, e mais do que isso, desses setores que negam o direito à educação, que negam o direito ao ensino, que negam o direito à ciência aos nossos jovens e às nossas crianças. Então, o problema aqui, eu até gostaria de dizer isso, não é o fato desses caras entrarem pedindo esses absurdos na justiça. Como alguém já disse, a justiça você pode pedir o céu. O juiz dá se quiser. O problema é que o juiz está dando. O problema é que o judiciário está homologando os pedidos irracionais, anticivilizatórios, anticientíficos e, para não dizer, anti-humanos ou anti-humanistas, que movimentos como Escola Sem Partido têm rogado a estes poderes jurídicos que permitam acontecer nesse país. Então, eu acho que o problema em si, nesse caso, mais grave, não é nem a existência do movimento Escola Sem Partido. É termos um judiciário completamente comprometido com os setores mais obscuros, com os setores mais reacionários, com os setores mais extremos da direita brasileira, né? Mais uma vez, até nessa discussão da educação, nós vemos como é necessário varrer o conjunto dessas instituições através de uma constituinte soberana nesse país. Vou passar para o Ibiapino, mas eu queria lembrar a questão que você falou sobre o discurso da moral, né? A moral dominante, a moral burguesa, quer dizer, essa história que está embutido na proposta do movimento Escola Sem Partido, porque a educação sexual querem propor, é um absurdo, vai contra os valores morais da sociedade brasileira. Agora, interessante, meus queridos internautas, o MBL, o movimento Escola Sem Partido, não vai contra a Rede Globo, por exemplo. Isso como exemplo da grande mídia e suas novelas, que não tem nenhuma, e eu queria depois que você falar sobre isso, nenhuma moral para apresentar tudo da pior forma possível. A degradação, a degeneração total nas novelas da imprensa golpista. Então é interessante, a moral que eles defendem vale para oprimir a classe trabalhadora, né? A população desprovida do acesso ao patrimônio histórico da humanidade conquistado pelo trabalho humano, mas nenhuma censura à parafernália da grande mídia golpista. E aí, eu acho que isso a gente tem que rebater. Ibiapino? Amigo internauta, amiga internauta, um abraço fraterno a todas e a todos. Obrigado pelo apoio que o Mídia Livre tem recebido, porque os dados é de que 40 mil, 50 mil, 30 e poucas mil pessoas viram, compartilharam, comentaram, curtiram, isso é bom. Nós estamos aqui fazendo uma batalha de ideias. O professor Eudes Baiman, professor doutor, falou e fez uma excelente abordagem sobre o tema. E toda vez que uma pessoa com um grau de competência elevado fala, fica difícil para o outro ler. Porque aí ou repete, ou diz que aprendeu, ou gagueja, de modo que é difícil, porque falar a abordagem já fora feita. Então eu parabenizo e quero dizer que vou sair daqui levando esse artigo para eu ler. Nesse momento que esse fenômeno novo surge, estudar, compreender esse fenômeno. Então eu vou aqui fazer algumas citações e fazer alguns complementos à fala do Eudes, para agregar, porque no que ele falou não tem que repetir ou retocar nada. Eu, quando estudava, na época fazendo o segundo grau, tive uma professora chamada Irmã Dulce Everdós, que era professora de filosofia ligada à Igreja Católica, e eu quero tanto bem a essa professora até hoje, apesar de ter perdido o contato faz anos, e creio que ela não vive mais, porque ela já tinha uma certa idade.
E um dia ela me disse, professor Eudes Baiman, Leda e internautas, na sala de aula, escola pública, porque eu estudei em escola pública, ela me contou uma história assim. Ela disse que duas pessoas, um imbecil e um sábio. O imbecil olhou para o céu, imbecil no sentido de ignorante, e disse assim: "Oh, que o céu está é azul." E o sábio olhou para o céu ao mesmo tempo e disse: "Nem é céu e nem é azul." E ela me deu de presente um livro que eu guardo até hoje, já li 3 vezes, vou ler agora novamente, apesar do tempo estar curto, que é a Apologia Socrática. O Sócrates tinha um método de ensinar aos alunos perguntando. Ele fazia uma pergunta e o aluno fazia a contestação da pergunta a partir do seu conhecimento. Naquele tempo, o Sócrates já levava em consideração que há muitos saberes e a escola é um espaço de compartilhamento dos saberes. E é um livro extraordinário. Eu quero indicar nesse debate, a produção do Mídia Livre pede muito para se indicar livros, e eu já gosto mesmo de indicar livro. Então, tentem encontrar esse livro, A Apologia Socrática. Não é um livro grande, é um livro pequeno, mas com muito, muito conteúdo, que será de grande importância para o aperfeiçoamento do conhecimento de todos vocês. Vamos fazer uma campanha pela leitura. Hoje se lê muito pouco, o que é uma pena, o que é uma tragédia. Pois bem, fazendo aqui uma relação disto que me disse a professora Irmã Dulce Verdose, de que a pessoa olhou e disse: "O céu está azul", e o outro, porque era sábio, ela disse com essas palavras, olhou e disse: "Nem é céu, nem é azul." Eu quero trazer o Marx. O Marx disse que se a aparência fosse igual à essência, não precisava de ciência. O que esses ignorantes e malfeitores da humanidade estão fazendo é tentando levar as sociedades contemporâneas para a idade das trevas. Essa mesma idade das trevas que condenou Galileu Galilei a viver a partir do momento do julgamento feito pela Igreja Católica, coordenado por um bispo da Igreja Católica, e que ele teve que toda noite rezar 300 Ave Maria, viver em traje de penitente, queimar todos os seus livros e negar a sua teoria. E qual era a teoria de Galileu Galileu, que nasceu em 1564? É de que a Terra era redonda. Assim como o professor Eudes disse, que foi ensinado, e minha mãe também tinha um cuidado imenso. Era grande a vigilância de minha mãe para eu não comer manga e leite ao mesmo tempo, ou então ata, que lá onde nós vivíamos tinha muita ata, porque ela fazia isso por falta do conhecimento científico, e ela tinha medo que nós morrêssemos. E eu às vezes quebrava isso, sabe, porque lá em casa nós tínhamos muito leite. Aí, na merenda de manhã tinha o leite. Quando eu ia pro roça, tinha ata, e eu não me aguentava não de ver aquelas atas tão lindas. E eu comia, nunca me fez mal. Então era só uma zoeira, exatamente do tempo da escravidão, para que a pessoa que era escravizado por essa elite brasileira ordinária não bebeu leite, comia só a manga, porque a manga era também para o gado comer e para a elite comer, mas sobrava muita manga. Já o leite não, era um item mais caro, então comia manga, se alimentava só de manga e não o leite, para poder evitar o consumo. Era uma questão de economia. O Giordano Bruno, que era discípulo de Galileu Galileu, sustentou as teses de Galileu, porque o Galileu
negou tudo que tinha escrito que a Terra era redonda, etc, etc, girava em torno do Sol. Isso é ciência. A aparência era dos imbecis, que achavam que a Terra rodava e rodava. Aliás, o Sol era que nascia no Oriente e se punha lá no Ocásio e assim o Sol era que aparecia. No entanto, a ciência disse, não, o Sol é fixo em seu lugar. A Terra é que faz todos esses dois movimentos de rotação e de translação. Ele explicava tudo, mas ele negou. Era um homem que já estava com 71 anos de idade. Foi condenado pela igreja, se não tivesse negado, teria morrido. Hoje, a ciência provou a verdade real. E como foi importante os ensinamentos de Galileu para a ciência. Ora, como esses ignorantes podem negar o papel da escola como um meio possível de buscar a ciência como transformadora da realidade, como a verdade absoluta e insofismável, como esses ignorantes poderão voltar para o período da Idade Média, das trevas, que se matava um homem queimado, como mataram Giordano Bruno, porque ele tinha ciência. Eu não sou contra a igreja, é uma manifestação da humanidade. Não sou contra a igreja. O que nós podemos combater são teses absurdas, impostas pela igreja sem conhecimento. O Cláudio Ptolomeu, um grande cientista de suma importância para a humanidade, fez um mapa do que seria o mundo. E foi proibido pela igreja e pelos conservadores da época, porque a igreja dizia que o mundo já estava composto, já estava feito, era imutável, nada mais além daquilo que já se conhecia. E esse mapa do Cláudio Ptolomeu foi proibido. E a igreja dizia que o mundo era simplesmente uma cruz, como se fosse a Santíssima Trindade, um braço que de um lado estava a Europa e do outro lado estava a Ásia, e no meio, um espigão para baixo, formando a cruz, a África. Que imbecis! Os imbecis não sabiam que o tamanho do mundo, o tamanho do universo, não sabiam nada, mas achavam que a igreja estava com a verdade, aqueles ignorantes daquela época, em dizer que a Terra estava perfeitamente definida, que nada mais tinha além do que eles conheciam. Então, o quanto sofreu Cláudio Ptolomeu com todos os seus estudos. Um padre, professor Eulibaima, e amigos e amigas internautas, espero que vocês ajudem a gente compartilhando isso, porque nem todo mundo se aprofunda nos temas, mas alguns se aprofundarão. Se, por exemplo, 3 pessoas lerem Apologia Socrática, eu já estou satisfeito. Eu já, com essa fala minha aqui, já consegui fazer com que 3 pessoas lessem esse livro tão importante. Então, o que esse povo quer, na verdade, é impedir que a classe trabalhadora, que no Brasil foi escrava durante mais de 300 anos, aproximadamente 400 anos, que não podia comer nem leite nem manga, que não podia ler e nem escrever. Para se ter uma ideia, caros amigos internautas, meu caro e estimado e grande amigo Eudes-Baiman, o que eles querem é tirar a possibilidade das pessoas compreender o mundo. Olhe, quando ainda existia a escravidão, era proibido por lei que o negro que fora escravizado no Brasil estudasse. Depois de muito tempo, o imperador de Portugal tomou a decisão que foi importante, mas bizarra, eu vou dizer aqui. Ele fez um pequeno decreto. No caput, ou no artigo 1º desse decreto, ele disse: a partir da presente data fica
deixa de ser proibido o ensino para o negro, ponto. Parágrafo 1º. Ele poderá estudar, desde que seja de noite e que encontre alguém para ensiná-lo. Por que desde que seja de noite? Professora Leda, porque o escravo tinha que trabalhar o dia todo, de 6 da manhã às 6 da noite. Aí depois ele estudaria. Que condição, meus senhores e minhas senhoras, um homem que trabalha a partir de 6 horas da manhã até às 6 horas da noite, tem para estudar e aprender alguma coisa. E ainda mais, a escola não era pública para todos, a escola era uma escola, aliás, não era escola, eu estou falando errado, já estou avançando o sinal, não era a escola, era o ensino. O escravo poderia estudar, mas desde que encontrasse alguém que quisesse ensinar. Ele poderia chegar para o Eudes da época e dizer: professor Eudes, o senhor ensina tanto, me ajude eu aprender aqui, pelo menos escrever uma cartinha. Aí o Eudes ia ensinar a boca da noite. Pronto. Gente, como pode esta nação se desenvolver, ter se desenvolvido? Hoje, com o governo do PT, tem que ficar claro, é governo do PT, piso dos professores, 18 universidades, 430 escolas técnicas, além das escolas de tempo integral e etc, e etc, e etc. Além dos convênios que foram feitos com universidades particulares. Quanta gente não vai adquirir conhecimento? Quanta gente não vai ler livros? Quanta gente não vai mudar de paradigma? Quanta gente, homens e mulheres, quantas mulheres que antes era apenas empregada doméstica, nunca pegou num livro, tinha que ficar 15 dias ininterruptos trabalhando na casa da madame burguesa, recebendo meio salário mínimo e uma folga de 15 em 15 dias e trabalhando como verdadeira escrava. Essa mulher hoje não é mais a mesma, essa mulher vai poder ler, essa mulher hoje tem definido por lei a sua jornada de trabalho e a sua cidadania. É contra isso que esta canalha está trabalhando, gente. Não é para moralizar nada, não. Vagabundos, vocês são escravistas, vocês são descendentes daqueles que trouxeram homens e mulheres da África, amarrados, e aqui teriam que trabalhar até morrer, produzindo sem receber um centavo em troca para conformar a riqueza absoluta dos herdeiros de hoje que estão querendo a volta da escravidão. Sabe por que eu digo que vocês são vagabundos ao pensar e espalhar as ideias absurdas de vocês? Sabem por quê? Pelo seguinte: a Rede Globo, a empresa chamada Rede Globo de Comunicação, que recebe milhões e milhões de reais todo ano do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, ela está na casa de todos os cidadãos e cidadãs desse país, com a mais perversa e desrespeitosa imoralidade que se possa imaginar. Inclusive agora com uma modalidade nova, ensinando como arquitetar o crime, como juntar arma, como se organizar, como formar quadrilha para assaltar e matar o povo brasileiro. Ela está ensinando isso. Para eu concluir essa fala, meu caro professor Eudes Baiman, um padre, não sei o nome desse padre, porque não me foi dito, foi contado só a história. Ele passou aquela porcaria daquela globeleza, que é uma mulher nua, sapateando diante da câmara, enfeitada, produzida, e é sempre uma apologia à festa carnavalesca, que inclusive a igreja é contra, né? Porque diz que o carnaval é uma coisa do pecado, veio do pecado, é a fina flor do pecado, é o coroamento do pecado. Pois bem, o carnaval, a Globo faz apologia ao carnaval. Não estou entrando em mérito, estou dizendo os fatos.
quando isso no sermão dele, quando terminou essa moça dançando, aí as pessoas ficaram assustadas, ficaram chocadas. Padre, o que é isso? Aí ele disse, nada. Eu trouxe para cá, para a igreja, aquilo que a Globo coloca na casa de vocês todos os dias, e vocês escutam, acham graça e acham bonito, ao lado dos filhos de vocês. Portanto, estar aqui na igreja não é nenhum problema. Eu trouxe não para mostrar o que a Globo faz como promiscuidade, dizendo que é cultura sem ser, exatamente para fazer o contraponto. Na casa de vocês não dizem nada. Assiste ao lado da família. Aí aqui vocês querem questionar? Portanto, vocês são cúmplices disso também. Quem assiste a Globo é cúmplice da promiscuidade, da contracultura, da quebra de valores fundamentais que o Marx, lá no Manifesto Comunista, escrito por ele e por Engels, disse isso. O capitalismo ele tem o papel primordial de quebrar e destruir valores que a humanidade construiu ao longo do desenvolvimento da humanidade. Quem está à frente disso é inclusive esse Alexandre Frota aqui, não presta para nada, não passa de um prostituto, porque não tem talento, ganha dinheiro a partir da prostituição na qual ele está inserido. Se Deus, cujo nome vocês usam para pregar o atraso, estivesse aqui falando, no meu lugar, na época dele ele não tinha os meios que temos hoje, não tinha nem a palavra internauta, ele diria, vocês são como túmulos vagabundos, bonitos por fora, mas podres por dentro. Internautas, nós estamos aqui, o nosso tema hoje é a Escola Sem Partido. E pedimos que continuem curtindo, comentando, compartilhando e debatendo e transformando esse debate em ação. Na luta contra todos os efeitos do golpe que, na minha leitura, Eudes, integra a luta contra ou a ação dos golpistas contra os direitos, a Escola Sem Partido, né? E aí eu queria que você, nessa tua fala, se reportasse a isso, mas se reportasse também a uma outra questão que entra aqui no artigo. Aliás, o artigo do jornal, está dando para botar a capa não, Jornal do Trabalho, né? Você fala sobre que há um argumento de que a liberdade, que a ministra Carmen Lúcia, né, com respaldo do Supremo Tribunal Federal, quer assegurar, no ataque aos direitos humanos, quer assegurar a liberdade de expressão da juventude, defendendo a tortura, pena de morte, a homofobia e etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, tenta impedir a liberdade de cátedra. Você se reporta a isso. E como outro agravante, você coloca aqui, essa mudança em relação ao Enem 2017, que levou à suspensão, por ordem, inclusive, do Supremo, diz, a mudança vem se juntar a outras, como a restrição, a isenção de taxa, que até 2016 era automática para os egressos das redes públicas de ensino. Eu queria que você se reportasse a esse conjunto de questões. Foi muito bacana o Ibiapino lembrar a apologia de Sócrates, exatamente porque Sócrates, que era ao mesmo tempo um filósofo e um professor, né, século V a.C., na Grécia, Sócrates ele levava em consideração os conhecimentos, os saberes, as noções que os seus discípulos traziam da vida cotidiana, mas os colocavam diante de questões novas que aquelas noções trazidas da vida cotidiana não respondiam, obrigando que os seus alunos fizessem um esforço de
elaborar uma resposta mais coerente, mais sistemática, mais lógica e racional aos problemas que antes eles apresentavam meramente como percepções de seu dia a dia. Então veja, quando nós dizemos que a escola ela deve ser um lugar de ruptura com os conhecimentos e saberes do nosso meio familiar, do nosso meio comunitário, nós não estamos desvalorizando esses saberes, né? Apenas dizendo que esses saberes, esses conhecimentos do dia a dia serão muito melhor compreendidos, serão muito melhor alocados, digamos assim, na racionalidade desses meninos, né, dessas crianças, desses jovens que estão na escola, a partir do momento em que eles tiverem os instrumentos, as ferramentas da ciência para compreender melhor, de maneira mais coerente, coisas que eles já apreendem sob uma forma pouco elaborada na sua própria vivência. Ora, todos nós, todo dia quando acordamos, estamos inseridos nessa forma de apreensão do mundo, Ibiapino. Todos nós aprendemos na vivência. Mas todos nós que tivemos acesso à cultura escolar, fomos igualmente capazes de compreender num outro nível, sob outra ótica, sobre uma ótica mais lógica e mais racional, esses fenômenos com os quais nós convivemos no dia a dia, né? Como aquela história da senhora que sabia que ia chover, quando uma burrinha que ela criava no quintal corria para baixo de um pé de limão, de um limoeiro, né? Essa história, aliás, eu aprendi no Limoeiro do Norte, né? E de fato funcionava. O que a senhora não sabia, né, é que havia razões, explicações científicas que dizia respeito à biologia da burrinha, que dizia respeito às mudanças que a natureza sofria na véspera da chuva, né, e que eram percebidas pelos sentidos aguçados do animal. Ela não tinha essa percepção, mas os seus filhos e netos já tiveram. Então, não se trata de negar os saberes que nós adquirimos no dia a dia, mas de colocá-los no quadro mais coerente, mais sistematizado, dos saberes, dos conhecimentos que o instrumento da ciência nos permite. A burguesia, ali, quando ela estava ainda no seu caminhar, na sua luta para se tornar a classe hegemônica na sociedade, entre o século XV e o século XVIII, ela reivindicou a ciência. Ela opôs a ciência aos saberes da tradição medieval, né, que justificavam o poder dos reis, dos nobres, do clero, né? Por exemplo, tem um filósofo francês desse período, do começo do século XVIII, chamado Montaigne, né, que ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: por que é que eu devo acreditar que essa moeda vale um franco, que era a moeda da França na época? Por que eu devo acreditar que essa moeda vale um franco? Porque a cara do rei está desenhada nela? Não. Deve haver uma razão, deve haver um fundamento mais lógico para que esse pedaço de metal com o desenho do rei valha um franco. Ora, só essa dúvida do Montaigne já desencadeou toda uma investigação sobre o que era o dinheiro, sobre o que dava fundamento ao dinheiro, sobre o que valoriza, o que atribuía àquela moeda um determinado valor. Então veja que toda a história do Sócrates até Montaigne é a história da humanidade querendo compreender de forma racional aquilo que aparecia para ela apenas de forma parcial, apenas de forma fragmentada, né? E às vezes de forma mística. Parecia até, por exemplo, que era o caráter divino do rei que atribuía o valor de um franco àquele pedaço de metal redondo. O Montaigne vai dizer: eu não posso acreditar nisso, eu não posso aceitar isso, é preciso buscar os fundamentos dessa crença que nós temos. Então, é esse o lugar da compreensão científica do mundo, que é a matéria, o objeto de trabalho da escola. Mas vocês vão me dizer: a escola também é ideológica. É verdade, a escola também é ideológica, né? Assim como o saber do cotidiano, que deve ser reconhecido, deve ser valorizado, mas deve também ser visto como um saber que expressa o sistema de poder vigente na sociedade.
As coisas que nós aprendemos no dia a dia, na vivência, na família, na tradição, são expressão das forças que pretendem continuar sendo dominantes na nossa sociedade. Voltamos aqui ao exemplo do leite com manga, né? O mito de que o leite com manga é veneno, né, era uma expressão do poderio dos senhores de escravo como classe, como camada hegemônica naquela sociedade daquele período, né? Da mesma maneira, o ensino escolar também vem marcado por isso. Com uma diferença. Como a burguesia teve que arguir contra a nobreza, contra o clero, contra os feudais, o argumento da ciência, ela foi obrigada a abrir caminho à construção de uma compreensão objetiva do mundo, né? Que hoje nós chamamos de ciência. Então, ao mesmo tempo que a escola busca reproduzir, digamos assim, a hegemonia social que vivemos na sociedade capitalista, ela também é obrigada a transmitir elementos do conhecimento objetivo, do conhecimento científico, né, que, ao final das contas, né, vai transformar, como o Ibiapino lembrou, quando falou do aumento de universidades federais, do aumento de institutos federais de tecnologia, né, vai, de toda maneira, modificar a visão de mundo dos alunos no sentido progressivo. Claro que, ao mesmo tempo, a escola burguesa tenta contrabalançar isso, transmitindo, ao mesmo tempo, uma ideologia conformista, uma ideologia de apologia do capital e assim por diante, né? Mas, de fato, a escola é obrigada, ou vem sendo obrigada ao longo dos tempos, a transmitir elementos da realidade objetiva, elementos da ciência, né? Elementos imprescindíveis, inclusive, para a construção da consciência socialista, né? Então, queria dizer, então, que a tentativa do Escola Sem Partido, né, é uma tentativa de arrancar do ensino escolar justamente essa dimensão progressiva que ele tem e manter a dimensão reacionária que ele também tem, né? Então, ele quer arrancar o elemento É por isso que o ataque deles é contra a educação sexual, é por isso que a ofensiva deles é a favor da reintrodução do ensino dogmático religioso, né? E é por isso que eles atacam particularmente as ciências humanas, né? As ciências que nos permitem ter o instrumental para compreender a sociedade, né? A ciência política, a sociologia, a história e assim por diante. Aliás, imaginando erroneamente, né, que o ensino das ciências da natureza, da física, da química, da biologia, não elevam também a consciência do aluno. Elevam sim, né? Bom, isso então preciso compreender. A ação da Escola Sem Partido não tem nada a ver com ação moral. Essa é a forma, essa é a marca de fantasia, essa é o marketing, né? Ela tem a ver com uma tentativa de arrancar da escola pública a sua dimensão do ensino e da instrução científica, de negar, ainda mais do que já tem sido negado ao longo das décadas, aos filhos das classes trabalhadoras, aos filhos das camadas populares, o acesso a uma compreensão científica do mundo. E volto a lembrar vocês, o Escola Sem Partido nunca fez nenhuma ação em nenhuma escola particular, em nenhuma escola privada, né? Porque se trata realmente de atacar a possibilidade, veja bem, não é nem a realidade efetivamente, a possibilidade, o caminho, né, de uma elevação de consciência com base na ciência para os filhos das classes trabalhadoras e das camadas populares que frequentam a escola pública. Nesse sentido, Leda, a tua questão é muito importante, porque ao mesmo tempo que a ação da Escola Sem Partido, que é uma ação que, digamos, aparece como uma ação civil, tem a ação do Estado, do governo golpista de Temer sobre a educação, né? Para não falar que ele cortou, que fica valendo para o MEC, para o Ministério da Educação, para o Orçamento da Educação, a emenda constitucional do teto dos gastos, a emenda constitucional 95 de 2016, ou seja, que faz estagnar, congela os investimentos em educação por 20 anos, enquanto a população escolar continuará crescendo, né? Para não falar que nesse Enem 2017 já não foi gratuita a inscrição, automaticamente gratuita a inscrição
para os egressos da escola pública. Eles tiveram que apresentar um sem número de documentos para provar, né, que tinham direito à isenção, né, ou seja, uma restrição ao acesso à inscrição gratuita. Para não falar dessas questões que são muito importantes, é preciso lembrar que esse governo editou a nova Base Nacional Curricular, que é uma Base Nacional Curricular que também não é obrigatória. Ela será obrigatória, na verdade, apenas para aquela fração do ensino que é controlado pelo Estado, pelo governo, ou seja, a escola pública, uma base curricular que também tem essa mesma marca, companheiro Biapino, de extirpar do currículo os elementos dos conteúdos científicos, né? E, além disso, fez a reforma do ensino médio, né, que reduz drasticamente o ensino para encaminhar o quanto mais rápido possível os alunos, as classes trabalhadoras, diretamente para o mercado de trabalho com um tipo de formação precária, inclusive com um tipo de diploma de ensino médio precário. Então veja que o ataque ao ensino, né, o ataque aos conteúdos, o ataque à possibilidade de que os nossos alunos tenham acesso a uma compreensão científica, racional, objetiva do mundo, é um ataque que vem de todos os lados, né? Vem do Escola Sem Partido, que é protegido pelo governo, que é protegido pela Carmen Lúcia, que é protegido pelo Gilmar Mendes, pelo Judiciário, né? Mas que também é protegido pelo Temer, né? Lembre-se que o Mendoncinha, o ministro golpista da Educação, uma das primeiras ações dele foi receber o tal ator pornô Alexandre Frota para receber sugestões sobre a educação brasileira, né? Veja, lembre disso. Ele não recebeu nenhum educador, ele não recebeu nenhum sindicato de educadores, ele recebeu o Alexandre Frota, né? Então, é um ataque que vem do governo. E o governo concretizou esse ataque com a nova Base Curricular Nacional e com a reforma do ensino médio. Então, a educação está sendo atacada de todos os lados. Agora mesmo, a grande imprensa deu ampla divulgação a um teórico, se eu não me engano, austríaco, europeu, eu não estou lembrando agora qual é a nacionalidade dele, né? Que está divulgando a ideia de que com os computadores, com as possibilidades eletrônicas, os nossos alunos deveriam se dedicar, por exemplo, no campo da matemática, diretamente às conclusões dos problemas, sem passar mais pelo cálculo, porque o cálculo a máquina já faz. Veja bem, isso teve ampla repercussão na imprensa, a ideia de que se ensina matemática demais. Ora, mas a compreensão matemática é a compreensão do cálculo. Se você não sabe o caminho, se você não sabe por que cada um dos passos te levaram a determinado resultado, se você não domina o cálculo, você não domina o conhecimento matemático. Mas é todo um discurso que, às vezes, inclusive, educadores, professores de esquerda, às vezes tendem, inclusive, a reforçar, né, de justificar a redução da carga de ensino, da carga de instrução para os nossos alunos, né? O Escola Sem Partido faz parte desse esforço, né, com, claro, o agravante de que eles inserem um elemento ideológico, né, que é muito importante, né, que é a ideia de que todo o ensino deveria ser um ensino neutro, que não tomasse partido, no bom sentido da expressão tomar partido, não entrar em um partido político, que também é bom entrar num partido político, né? Mas tomar partido, né, de desenvolver uma posição diante da realidade. Eles tentam esmagar essa possibilidade que o conhecimento, que o ensino dá às nossas crianças e aos nossos adolescentes, né? Porque eu me lembro agora de um depoimento que eu vi há muitos anos atrás de um antigo dirigente da CUT rural. Eu acho que os companheiros com quem tem muita estrada vão lembrar. O companheiro Avelino Ganser, né, do Pará, que eu não sei mais que fim ele levou, não ouvi mais falar dele. E o Avelino contou uma história uma vez, numa fala que eu ouvi dele, que ele foi daquelas famílias sulistas que a ditadura tangeu para o meio da selva amazônica, né, a pretexto de estar fazendo a reforma agrária nos anos 70. Foram muitas famílias sulistas sem terra que foram literalmente tangidas e até sequestradas para a tal tal povoamento da Amazônia, né? E lá o Avelino conta que, adolescente, analfabeto, entrou no Mobral para aprender a ler. E o Mobral era o método Paulo Freire sem o Paulo Freire, só a mecânica, né? Mas mesmo assim, o Avelino disse, pois é, eles ensinaram só mesmo o essencial para eu aprender a escrever o nome, para votar, para ter título de eleitor, mas não é que
depois do Mobral, eu comecei a pegar os panfletos dos grupos de esquerda, comecei a pegar o jornal do sindicato e fui me instruindo na política. Olha aí que efeito colateral, o simples fato de ensinar mecanicamente a ler provocou nesse homem, que virou depois um militante, um sindicalista, fundador da CUT, do PT, etc. Né? Então é essa possibilidade que o Escola Sem Partido quer vetar aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. O nosso produtor aqui me pediu uma sugestão de leitura, né? E tem um livro muito atual sobre o assunto, justamente chamado Escola Sem Partido, esse é o nome do livro, organizado pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um companheiro de militância nosso, Gaudêncio Frigoto. Né? É um livro que traz um conjunto grande de artigos de diferentes autores, abordando diferentes aspectos, né, dessa ofensiva reacionária que é a Escola Sem Partido, que eu acho que vale a pena ser encontrado e ser lido. Né? Então, são esses elementos que a gente deve ter presentes, né? Porque, ao negar o acesso à instrução científica, o Escola Sem Partido e esse conjunto de medidas reacionárias, inclusive do governo, e o fato de que o Poder Judiciário alberga, né, dá guarida, né, a esse pó, né, da humanidade, essa poeira da humanidade, que são esses grupos fascistas, né, isso nos diz que a luta contra o Escola Sem Partido faz parte da luta contra o golpe. É parte integrante da luta contra o golpe, portanto, é parte integrante da luta para preservar os espaços mínimos de democracia que nós conquistamos nas últimas décadas. Né? Então, penso que o problema da Escola Sem Partido está muito além de um problema educacional. Né? É um problema político, é um problema de democracia, é um problema de impedir que esses grupos minoritários na sociedade, né, de ideologia fascista, tenham essa possibilidade de botar a cabeça para fora. Com esse movimento não se discute, com esse movimento não se debate. Com esses movimentos que fecham museus, com esses movimentos que invadem escolas, com esses movimentos que invadem universidades para impedir certas aulas e certos cursos de serem ministrados, não há debate, não há discussão. A democracia é incompatível com essa gente e eles precisam ser esmagados. Essa é a posição que o movimento operário e que o movimento juvenil deve ter diante desse tipo de manifestação, ainda que minoritária, do fascismo no Brasil. Nesse tempo que nos resta, nós queríamos continuar agradecendo nossos e nossas internautas que continuam comentando, compartilhando, curtindo a nossa mídia e hoje discutindo a Escola Sem Partido. Um tema de grande importância para a gente. Mas aí eu não poderia deixar de perder a oportunidade, Eudes, de nesse contexto de ofensiva contra os direitos sociais e democráticos da classe trabalhadora, de me reportar a reação nacional. Nós estamos falando de lei da mordaça, né? Que está sendo aplicada aqui no Brasil, que estão tentando, que aplicam na Catalunha, né? Que na França os trabalhadores e as trabalhadoras reagem. Quer dizer, é um movimento que não se encerra, que não é uma ação, um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial e que, embora a imprensa, sobretudo a brasileira, né, não divulgue, é uma ofensiva mundial do capitalismo contra os direitos duramente arrancados pelos trabalhadores, de um lado. E que no Brasil é um pacote inteiro. Imagina para que, Ibiapina, para que, internauta, pegando a fala de vocês, para que o trabalhador tem que aprender os conhecimentos científicos? Não é verdade? E aí vem a reforma trabalhista, sendo aplicada, né, passou a valer a partir do dia 11. O trabalhador tem que trabalhar. E na atual linha da reforma trabalhista, tem que trabalhar escravo, trabalho escravo. O trabalho sem direitos. Então, fecha tudo. Né? Um negócio assim altamente articulado, que é bom lembrar que já integrava o projeto A Ponte para o Futuro, né? Que
tem nome, que tem partido. É o PSDB. O PSDB que governa, através das suas propostas, o governo Temer. Porque esse governo não tem, com 3% de apoio popular, quem é que está sustentando ele? É um Congresso. É um Congresso. É o Judiciário. São essas instituições falidas aqui no Brasil e em todo o mundo. E aí eu queria que você se reportasse a isso. Essa ação mundial, e não quero perder a oportunidade que você me fale sobre uma iniciativa concreta, que é a Conferência Mundial Aberta, que deverá acontecer em Argel, na Argélia, né? Agora em dezembro. E, ao final da tua fala, eu peço o Peribiapino para dar um fechamento. Ok? Essa dimensão mundial é importante. Eu queria dizer que não penso que há um vendaval, uma onda reacionária no mundo, ou seja, no sentido de que a sociedade está indo à direita, né? O que há é, diante da política desenvolvida pelas direções que controlam, que são majoritárias, hegemônicas do nosso próprio movimento, né? Políticas muitas vezes vacilantes, né? A social-democracia europeia chega ela mesma, muitas vezes, a aplicar o programa do imperialismo nos países que governam, né? Isso abre espaço, né? Isso abre caminho. Esses setores mais à direita, mais extremados de direita, reapareçam no cenário político, né? Basta lembrar que o Donald Trump foi eleito com menos votos do que o candidato republicano derrotado na primeira e na segunda eleição do Obama. Ou seja, o fenômeno Trump não é um fenômeno das maiorias, é um fenômeno das minorias, né? Mas o fato de que nós carecemos hoje de direções políticas consequentes, né, abre justamente o caminho para o reaparecimento, né, desses setores. Mas o chão em que ele se desenvolve é o ataque aos direitos do mundo todo. Olha, ele tem toda a razão, né? Eu estive recentemente em um debate em Limoeiro do Norte com os companheiros da Frente Antifascista que se constituiu lá. Aí eu estava justamente debatendo com eles, né, que não há combate ao Escola Sem Partido, não há combate ao MBL, não há combate ao Bolsonaro, né, que são as formas mais, digamos assim, gritantes, né, desses setores, que não passe primeiro pelo combate ao Temer. Porque a política do Temer, a destruição dos direitos trabalhistas de uma só tacada, né, a tentativa de liquidar o direito à aposentadoria de uma só tacada, né, a ofensiva contra o ensino nas escolas através da reforma do ensino médio, da base curricular nacional, né, os ataques inclusive contra a fiscalização do trabalho escravo, né, com o decreto do Temer, que praticamente extinguia a figura do trabalho semelhante ao trabalho escravo no Brasil, né, tudo com o apoio do conjunto dos podres poderes que governam a nação nesse momento. É nesse chão que nascem os Bolsonaros, né? É nesse chão que nascem os MBLs, é nesse chão que nascem as escolas sem partido. Então é preciso que a gente tenha clareza da necessidade de derrotar a política de liquidação dos direitos, que é uma política mundial do sistema capitalista, mas que tem um momento particularmente violento, né, traumático no Brasil do último ano e meio, né, no Brasil de Temer, né? É nesse sentido que há iniciativas importantes internacionais e nacionais de combate a isso. Queria me referir primeiro à iniciativa da CNTE, né, de convocação de uma conferência popular de educação, uma conferência nacional popular de educação, que teve seu lançamento recentemente realizado aqui em Fortaleza, né, está sendo lançado em outros estados também, que procura exatamente confrontar com essa política de destruição do ensino do governo Temer, ao mesmo tempo que confrontar com as ações dos grupos de extrema-direita, como Escola Sem Partido, nesse momento. Então é muito importante reforçar cada sindicato de professores, cada DCE, cada centro acadêmico, cada grêmio estudantil, reforçar a iniciativa, cada associação de pais, reforçar a iniciativa da Conferência Nacional Popular de Educação. E a nível internacional, o Acordo Internacional dos Trabalhadores, formado por organizações, partidos, movimentos, né, independentes dos trabalhadores de todo o mundo, convoca uma Conferência Mundial Aberta para o início de dezembro, Conferência Nacional Aberta, inclusive, que já tenha a adesão formal
né, oficial do Partido dos Trabalhadores do Brasil, assim como da Central Única dos Trabalhadores, e que pretende, né, congregar e concentrar ao seu final, num conjunto de iniciativas unitárias a nível mundial, o combate à guerra e à exploração. Ela vai se realizar no início de dezembro em Argel, na Argélia. Aliás, não é por acaso que vai ser em Argel, na Argélia. Eu estava lendo agora sobre essas manobras militares multinacionais, lideradas pelos Estados Unidos, que começaram semana passada na Amazônia. E veja bem, companheiro Ibiapino, uma das razões de se realizar no Brasil é que o Brasil está olhando para a Argélia, está olhando para o norte da África, né? Ele já tem os Estados Unidos já tem, com autorização do reacionário governo Rajoy da Espanha, né, já tem uma base militar ali à beira do Mediterrâneo, olhando para a Argélia. A conferência vai ser lá porque a Argélia está na mira do imperialismo. Eles realizam provocações todos os dias no país, assim como no país vizinho, a Tunísia, no sentido de justificar uma intervenção dos cascos azuis, dos capacetes azuis naquela região, como fizeram no Haiti, né? Então, é uma conferência importante e esperamos que o Mídia Livre também nos dê a possibilidade depois de falar mais devagar, né? Com mais tempo sobre este assunto, antes ainda da realização da conferência. Nós também estamos fazendo uma campanha de arrecadação para garantir a ida da delegação brasileira. Os companheiros que podem contribuir podem nos procurar, a mim ou a companheira Leda, para isso, né? Pode ser feito pelo eudes.baima@us.br, né? Qualquer disposição para contribuir, né? Uma questão que eu queria dizer para fechar, que me parece muito importante nessa situação, é que nós precisamos, nessa questão do Escola Sem Partido, né, ter uma compreensão muito clara, né, de que é uma ação, como eu já disse, acobertada pelo governo golpista. É uma ação acobertada pelo governo golpista, né? Queria com isso apenas enfatizar que a luta contra o golpe é a luta que está na ordem do dia, né? A luta para derrocar as instituições que permitiram, inclusive deram sustentação jurídica e sustentação legislativa ao golpe, é uma luta que está na ordem do dia. No interior do Partido dos Trabalhadores, onde eu milito, nós estamos levando uma discussão, um debate, para que a luta pela candidatura Lula seja também a luta por um governo Lula que tenha como primeiro ato, a exemplo do que fez o governo Maduro na Venezuela, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte que passe a limpo de cima a baixo as atuais instituições, estabelecendo efetivamente um quadro institucional democrático digno desse nome. Então, essa batalha na educação é a batalha política, é a batalha na sociedade. Essas coisas não se separam. Nós não vamos resolver o problema do Escola Sem Partido, nenhuma questão educacional, simplesmente fazendo reformas no estrito campo da educação. É preciso uma reforma de profundidade que abrange o conjunto das instituições que permitiram o golpe e que, por isso, estimularam, abriram uma caixa de Pandora, né, por onde saíram esses monstros fascistas, reacionários e obscurantistas do Escola Sem Partido. Bom, temos aqui a missão de fazer o fechamento desse diálogo que fizemos e que estamos a concluir, e acho que vai ser curto a minha participação agora final para esta data. Eu vou novamente começar com uma citação de Simão Bolivar. O Simão Bolivar disse uma coisa que para mim é tão significativa. Ele disse o seguinte: la ignorancia es un instrumento ciego de la destrucción de un pueblo. Simão Bolivar foi um homem extraordinário
que deveria ser estudado pela juventude. Pela importância da luta de Simão Bolívar na América do Sul, na América Latina, pela liberação de vários países deste continente do império lá da Espanha. Ali foi um conjunto de intelectuais e de trabalhadores, de escravos e tantos outros que fizeram aquela batalha que resultou na liberação da Venezuela, da Bolívia, do Equador, da Colômbia e de outros países. Essa ideia que o professor Eudes Baiman falou agora há pouco, quando ele estava falando exatamente dessa questão toda da América Latina, do domínio dos Estados Unidos e na época do rei como o poder divino. Esse poder divino foi combatido pelos intelectuais os filósofos importantes de um tempo bem passado, como por exemplo o próprio Platão, que escreveu A República. É um livro que eu indico para vocês, internautas. Eu indico para vocês e faço-lhes um pedido. Coloca lá A República de Platão no Facebook, no Twitter, onde vocês puderem, compartilhem. Penso que não estou pedindo uma coisa difícil de fazer, não. O poder divino era uma crença espalhada pela Igreja Católica, principalmente, e também antes pelos reis, que eram os mandatários de um determinado pedaço de terra, de uma nação, que eles, mentindo, diziam que o todo poder do rei veio de Deus. Foi Deus que mandou alguém, passou óleo na cabeça de um determinado sujeito, aquele sujeito a partir dali era rei, e continuava ad eterno. Saía aquele rei, ao morrer, o filho, depois o outro, o neto, e assim por diante. Simão Bolívar, na luta, lá na Venezuela e na região, para primeiro liberar os escravos e tornar independentes os países da Espanha. Todos esses países falam espanhol por causa da colonização que fora feita pela Espanha. Um dia houve um grande terremoto na Venezuela. Isso foi em 1810. E o diabo do terremoto aconteceu numa sexta-feira santa. Só em Caracas morreram 10 mil pessoas. E a catástrofe foi tão grande que não foi possível enterrar as pessoas. É claro que naquela época não tinha o que temos hoje, como tratores, um corpo de bombeiro, não tinha nada organizado, era tudo muito difícil. Então eles não puderam tirar os escombros, enterrar as pessoas. Venezuela, a Caracas, apodreceu. E os padres em toda a região começaram a dizer que tinha sido um castigo de Deus. Porque o Simão Bolívar, juntamente com Dom Francisco de Miranda, Dom José Maria Espanha, Dom José Maria Gual e tantos outros, lutando contra o rei da Espanha. Ora, o rei não era... Quem estava contra o rei estava contra Deus. Quando eles começam a espalhar esses boatos ordinários, e esses canalhas estão espalhando hoje no Brasil, o povo começou a sair de perto de Simão Bolívar, que era o comando da luta libertadora. E os escravos também, os negros, os mulatos, os índios. E o Simão Bolívar era um homem, um estrategista muito importante, compreendeu que poderia perder a batalha. E o rei poderia massacrar todo mundo e continuar com a escravidão, com a estupidez e o domínio. E esse homem foi muito corajoso. Ele foi para cima dos escombros em Caracas. E mesmo com a fedentina, naturalmente deve ter ficado de um lado contra o vento.
e fez um discurso e deu o grito que disse assim: pois se Deus está contra a liberdade, lutaremos contra Deus. Naquele tempo, o terremoto aconteceu numa sexta-feira santa. O Simão Bolívar não estava fazendo aí uma apologia que as pessoas fossem contra a Deus. Não, ele não estava fazendo. O que ele disse foi o seguinte: entendam. Ora, se o escravo é uma pessoa que sofre tanto, que dorme amarrado, que vai acorrentado, que apanha, que trabalha de graça, que não tem onde dormir, que não tem direito à educação nem à saúde, se é propriedade privada de outro indivíduo branco, que ele pode vendê-lo, inclusive decretar a morte dessa pessoa. Se Deus está a favor desta porcaria, nós vamos lutar contra Deus. Foi isso que Simão Bolívar disse. E o povo voltou. E Simão ganhou a batalha e esses países foram liberados. Que coisa extraordinária. Por isso, professor Eusbaimer, professora Leda, mídia livre, comunicadores, pelo menos ler um livro. Jovens, internautas, vamos lutar em defesa da ciência, em defesa da educação. Porque a educação é primordial para um povo. Um povo ignorante é um instrumento cego da destruição de um povo inteiro. Disse isso Simão Bolívar. Vou finalizar falando de direitos humanos. Eu sou um defensor perpétuo dos direitos humanos. E para falar de direitos humanos, de bem ou de mal, eu preciso estudar pelo menos minimamente. Os direitos humanos começou com a Revolução Francesa. Quem nunca leu sobre a Revolução Francesa ainda está na condição de bicho. Não estou falando do agricultor que não teve como estudar, esse está fora. Eu estou dizendo do analfabeto letrado. Se não leu, você ainda é bicho, porque aquilo foi o marco mais importante da história da humanidade. 1789. A primeira geração de direitos humanos. Liberdade. Liberdade. Esta é a palavra-chave. A humanidade não pode defenestrar nunca o pensamento relativo à liberdade como direito fundamental do ser humano. Os ignorantes não pensem que eu estou falando aqui, eu quero liberdade para todo ladrão que está preso. Não, senhor, lá é ladrão, é criminoso, é estuprador, está preso como castigo porque é vagabundo. Não respeita as outras pessoas. Vai para o mundo do crime, tem que ser castigado. Eu estou falando liberdade como uma ideia fundamental dos homens e das mulheres, por conseguinte, da humanidade. A segunda geração de direitos humanos são os direitos sociais. Começa muito com a questão do fim da escravidão, do trabalho escravo, da brutalidade da exploração do homem pelo sistema capitalista. E de se imaginar hoje que, ainda hoje, se imaginar que grande parte dos homens e das mulheres são apenas objetos para produzir riquezas alheias. Não. O trabalho é fundamental para gerar riqueza, ciência, tecnologia, conhecimento, valores fundamentais, ética, moral, etc, etc. Agora, nada disso vale a pena se for para construir riqueza para meia dúzia de pessoas. Nós temos que trabalhar no sentido de desenvolver a ciência, de conseguir as condições básicas, necessárias e fundamentais para que todos os homens e todas as mulheres tenham direito ao bem-estar e à vida. É isso que nós estamos fazendo. Esta é a nossa luta, esta é a nossa tarefa, essa é a nossa construção humana. Então, toda vez, e deputados vagabundos, como tem aqui no Ceará, que tentam defenestrar os direitos humanos como sendo um instrumento fundamental da vida, eles estão construindo um mal contra a humanidade. Nós temos que combater essas porcarias, porque são seres nojentos. O Bolsonaro disse duas frases.
Eu citei frase aqui de Sócrates, de Simão Bolivar, e vou ter que citar frase dessa porcaria. Eu criei meus filhos. Eles são bem educados. Não pode casar com negra. Então Deus criou dois tipos de gente. O branco, que pode tudo e vale tudo, e o negro que não vale nada. Quem criou o negro? Teria sido Deus, senhores e senhoras? E depois ele disse outra frase. Eu tive não sei quantos filhos. E dei uma bobeadinha, nasceu uma mulher. Este miserável, ele é homofóbico, preconceituoso. Mulher para ele não vale nada. É lixo, objeto de prazer. Isto é um monstro. A natureza aqui, acolá, cria animais desse quilate, como Hitler e como Bolsonaro e outros. E a terceira geração de direitos humanos é o direito à solidariedade. Como meu caro professor Eudes Baiman, meu caro internauta, minha cara internauta, como a solidariedade é importante para a humanidade. Como a solidariedade é importante para a humanidade. Então, se contra a valores fundamentais como esses, que são princípios essenciais de direitos humanos, é andar nas trevas. E nós estamos aqui, através desse diálogo, no Mídia Livre, para fazer o contraponto. É isso que estamos fazendo. Obrigado aí pela grande audiência de vocês. Curtam, compartilhem e comentem. Nos ajudem a construir, através da batalha de ideias, um mundo em que todos tenham direito ao bem-estar e à vida. Bom, encerrando o nosso bate-papo de hoje, a Escola Sem Partido, eu não poderia deixar de lembrar, recuperando a fala de vocês dois, mais um elemento da fala do professor Eudes, nosso companheiro militante, político e sindical, né? Não tem como combater a Escola Sem Partido sem combater o golpe. E as instituições podres e corruptas que estão aí. Porque não é possível. O governo que tem 97% de rejeição popular, portanto, 100%, quase 100%, a maioria esmagadora da população, inclusive os golpistas arrependidos, se mantenha, prossiga atacando direitos. Inclusive, que dá voz, que dá respaldo à Escola Sem Partido. Não existiria Escola Sem Partido há poucos anos atrás. Bolsonaro não seria escutado há 2 anos atrás, por exemplo. Então, derrotar Deme é derrotar todo esse movimento de natureza fascista que quer ganhar corpo no país, mas que nós não vamos deixar porque nós estamos nas ruas. Então, queremos agradecer, mais uma vez, a audiência dos nossos e nossas internautas e pedir que continue compartilhando. Agradecer a presença do companheiro Eudes e sua contribuição, e queremos retomar aqui, inclusive, para discutir as iniciativas mundiais contra a guerra e a exploração, e agradecer mais uma vez a colaboração do nosso companheiro Ibiapino.